Olá, que bom que você está aqui para mais uma ministração que eu tenho certeza que vai ajudar a você a entender coisas tremendas e preciosas para a sua vida. Meu nome é Paulo Abreu, eu sou Master Trainer Coach, presidente da Abreu Institute e também da Abreu University Online. E é um prazer, uma alegria compartilhar com você segredos que têm feito a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo de uma forma sobrenatural. E eu vou evitar toda aquela história. Já que você está aqui no canal, se inscreva. Se você gostar, se inscreve. Se não gostar, continuamos amigos, tá bom? Grande beijo no coração e vamos direto então ao que interessa. Hoje eu quero compartilhar com você alguns pensamentos que são extremamente maravilhosos. O primeiro deles, eu estava avaliando outro dia e olhando para uma semente de laranja. Sementezinha de laranja, eu olhando para aquela laranja, eu comecei a meditar sobre o potencial que essa semente possui. Olha que coisa interessante. Uma semente de laranja, ela tem o potencial de se transformar em uma grande floresta de laranjeiras. Você consegue imaginar isso comigo? Uma pequena semente, ela tem o potencial de se transformar numa grande floresta. Agora, o interessante é que uma grande floresta, ela não sabe que um dia ela já foi uma pequena semente. Agora, essa pequena semente, ela não sabe que ela vai ser uma grande floresta. Ela tem o potencial de se tornar uma grande floresta, mas ela não sabe se ela vai conseguir se tornar uma grande floresta. Por quê, Paulo? Porque para que aquela semente possa se transformar numa grande floresta, são precisos alguns elementos fundamentais. Eu vou falar apenas 3 deles que são fundamentais. O primeiro elemento é aquela semente, para ela se transformar numa grande floresta, ela precisa ser colocada numa terra. Semente fora da terra não produz nada, é só semente. Segundo lugar, depois que ela é colocada na terra, ela precisa de água. Extremamente importante água. Em terceiro lugar, ela precisa de nutrição e cuidado. Ela precisa de ser colocada ali adubos, ela precisa de cuidados para que ela possa crescer e se transformar numa grande semente, numa grande floresta. E é exatamente sobre essa potencial de se transformar em algo grande que eu estava avaliando através da semente e eu comecei a pensar sobre o ser humano. E eu quero te dar uma boa notícia. O ser humano, ele é o maior projeto do Criador na face da Terra. Ele criou o ser humano com um poder tremendo de poder ministrar e crescer de uma maneira sobrenatural. Para você ter uma ideia, eu comecei a estudar neurociência. E a neurociência, ela me diz exatamente isso, que o cérebro humano, ele tem um poder de fazer exatamente aquilo que ele foi programado para fazer. Nós temos 2 cérebros praticamente, né? Eu costumo usar as minhas mãos para poder ensinar os meus amigos. Nós temos o lado esquerdo e temos o lado direito do cérebro. Isso significa para mim que o de lado direito do cérebro é o lado emocional, das minhas emoções. E o lado esquerdo é o lado racional. Isso é muito gostoso porque eu entendo o poder que esse cérebro tem de executar tudo que ele precisa, dependendo dos nutrientes que forem colocados nele. E aprendendo sobre neurociência, eu continuei a estudar e fui me deparar com um poder que é um pouquinho maior que o cérebro. Eu fui estudar um pouquinho de neurocardiologia. Eu sou curioso, eu gosto de aprender, eu gosto de ler. E aprendi um pouquinho sobre neurocardiologia e eu fiz algumas anotações aqui para você entender. E eu vou consultar as minhas notas para você caminhar comigo. Veja só, number 1, a neurocardiologia diz que o coração, essa pecinha que fica aqui dentro, ó, fazendo bum bum, bum bum, ele é 5.000 vezes mais poderoso do que o cérebro aqui dentro. Eu fiquei chocado com essa informação. Isso trouxe para mim um novo entendimento que eu falei, meu Deus, é algo que eu não consigo imaginar. E eu, como sou um bom estudante da palavra de Deus, da Bíblia, eu começo a entender e estudar a Bíblia de uma forma que isso atrai o meu conhecimento. E eu fui pesquisar que existe dentro do coração um pequeno cérebro. Às vezes esse tipo de informação traz para a gente um desconforto, não é verdade? Ou traz uma forma inusitada de entendermos isso. Existe um pequeno cérebro dentro do coração. E olha só que interessante.
esse pequeno cérebro, existe uma mente neste pequeno cérebro dentro do coração. É por isso que é importante eu e você entendermos que muitas das vezes, quando a Bíblia está relacionando sobre coração, ela está se relacionando sobre mente, sobre cérebro. E muitas vezes as pessoas imaginaram que seria o cérebro da cabeça, mas é o cérebro da memória emocional que está no nosso coração. É interessante isso que Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, versículo 23 fala: sobre tudo que você deve guardar na sua vida, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procedem os caminhos, as fontes da vida. É do coração que se procede tudo. E eu, estudando sobre neurocardiologia, eu entendi que o coração, ele é o primeiro órgão a ser formado depois que o embrião estabelece. É o primeiro órgão. Com 17, 18 dias o coração já está pronto. Não existia nada. O coração é o primeiro órgão a ser formado. Olha a força desse coração. E além do mais, eu fui estudar e eu fui entender um pouquinho mais sobre isso, que a partir da formação do coração, começam a se formar então todas as partes neurológicas do ser humano. O coração é a fonte, é a raiz, é o poder sobrenatural que eu e você temos. Por isso que a palavra de Deus diz, ela diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer uma relação conosco, do nosso coração, com todo o nosso ser. Eu fui pesquisar um pouquinho mais e eu entendi que existem pessoas que estão em UTIs, no hospital, e elas estão mortas cerebralmente, existem mortes cerebrais, porém o coração ainda está batendo. O coração ainda está bombando sangue para todo o organismo e mantendo a respiração, mantendo o pulmão, mantendo aquela pessoa viva. Olha o poder que é o coração. O coração, ele é o último a morrer no ser humano. E é na mente do coração que são instaladas traumas emocionais e memórias emocionais e coisas poderosíssimas. Isso traz uma coisa para nós agora muito forte, e ela inclusive mexe um pouquinho com a ciência e com a psicologia, que estabelece coisas a partir do cérebro mental e não apenas o cérebro emocional aqui do coração. É uma distância, inclusive, que eu costumo dar esse curso, esse treinamento em alguns locais. Eu costumo dizer que existe uma diferença de 45 centímetros, que é exatamente a distância desse cérebro aqui com este cérebro aqui. É o cérebro do coração e o cérebro da mente. Existe uma distância de 45 centímetros. E por causa dessa distância de 45 centímetros, as pessoas elas podem perder até a salvação. Porque tem gente que aceitou Jesus e é salvo somente na mente, mas não aceitou no coração, no centro das emoções. Por isso que a Bíblia diz que Deus fala: filho meu, dá-me o teu coração. Deus não pede o teu cérebro, Ele pede o teu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. O coração, ele é o centro de toda a cura do ser humano. A psicologia diz e a ciência diz que mais de 85% de todas as doenças, elas são psicossomáticas, são pensamentos que produzem doença no coração. E eu quero exatamente falar sobre isso com você, porque fizemos um trabalho e foi feita uma pesquisa com alguns cientistas, e eles separaram dois grupos distintos de pessoas e começaram a estudar sobre as químicas que o cérebro possui jogando no corpo humano e que afetam a questão do coração. Existe a química boa e existe a química ruim. E eu quero falar com você um pouquinho sobre física quântica. Talvez você não é muito familiarizado com física quântica, neurocirurgia, cardiologia, neurociência, mas a física quântica, ela desenvolveu aparelhos elétricos que conseguem identificar átomos minúsculos e invisíveis com aparelhos, ela consegue medir isso. Para você ter uma ideia, nós somos seres humanos, nós somos carregados de eletricidade. É a eletricidade que sai por nós de todos os campos, de todos os momentos. A neurociência, ela inventou, eles produziram um aparelho chamado eletroencefalograma. O que esse aparelho faz? Ele mede a corrente elétrica, a capacidade elétrica no cérebro. Você já deve ter ouvido falar também de um outro é o eletrocardiograma, que ele mede a capacidade elétrica do coração. E você já deve ter ouvido falar também sobre eletromagnetismo, que é a máquina que mede a capacidade elétrica nos neutrinos.
E o mais importante que você vai entender agora é que existe uma máquina chamada magnetômetro, que mede os magnetos, que ela foi desenvolvida, e ela mede essa capacidade elétrica dessa energia que circula no coração, e é por isso que na eletrocardiologia se diz que o coração ele é 5.000 vezes mais forte do que o cérebro, porque a capacidade elétrica da química que rola nele é muito forte, é muito intensa. Talvez você nunca ouviu falar de neutrinos. Neutrinos são átomos invisíveis que eles passam pela matéria e eles carregam a corrente elétrica da matéria até 2, 3 metros de distância. Por exemplo, eu estou aqui nesse ambiente agora e está passando pelo meu corpo átomos invisíveis, que não se dá para ver, que eles carregam a minha química emocional, a minha eletricidade, a minha energia até 2, 3 metros de distância. Paulo, o que isso significa? Isso significa que esse magnetômetro ele é capaz de medir o meu campo elétrico de ação até 2, 3 metros. O que quer dizer isso em outras palavras? Significa que uma pessoa, quando ela está com a química ruim, quando essa pessoa está com pensamentos negativos, quando essa pessoa está depressiva, quando essa pessoa está doente da sua alma, quando o seu coração está ferido e machucado, essa pessoa, num raio de 2, 3 metros, ela consegue influenciar outras pessoas a ficarem com sentimento ruim e negativo. Você já deve ter tido a experiência de entrar num lugar onde alguma pessoa mal-humorada, xingando, irritada, nervosa, em menos de 5 minutos ela começa a influenciar outras pessoas e o comportamento daquele grupo na sala muda? São os neutrinos, são os átomos que passam por aquela pessoa e enquanto aquela pessoa permanece irritada, nervosa, depressiva, doente, mal, ela transmite aquela eletricidade para o campo da outra pessoa e afeta a outra pessoa. Da mesma maneira que a palavra de Deus diz para mim e para você em Hebreus capítulo 12, alguém que gosta de estudar, eu amo estudar neurociência, neurocardiologia com a Bíblia na mão, em Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz o seguinte, que não haja nenhuma raiz de amargura, olha só o que diz o texto, que não haja nenhuma raiz de amargura, que brotando, raiz de amargura brota da onde? Do coração, não da mente, mas do coração, a raiz de amargura brotando, vos perturbe de forma que através dela, muitos de vocês sejam contaminados. Hebreus 12, 14, diz que a raiz de amargura, quando ela brota no coração, ela contamina uma série de pessoas. É por isso que a palavra de Deus em em Provérbios, ela diz o seguinte, que o coração alegre aformoseia o rosto. A pessoa, quando ela é feliz no seu interior, porque é a saída das fontes, a saída da vida, o rosto dela é alegre, ela é feliz, ela é dinâmica, ela é para cima. Os meus clientes sempre me perguntam assim, Paulo, você é um cara sempre para cima, você é um cara sempre energético, você é um cara que está com a química sempre lá em cima, como é que eu consigo viver assim? E é exatamente isso que eu ensino nos meus cursos, nos meus treinamentos. Você pode viver dessa maneira, porque você é um reduto de eletricidade, de átomos que estão dentro de você e você pode coordenar essas informações e você pode viver nessa química, nessa alegria, nessa felicidade em todo o tempo. Muitas das pessoas que se sentem feias, elas não são amadas. Eu costumo dizer que não existe uma pessoa feia. O que existe é uma pessoa mal amada. Porque quando essa pessoa se torna bem amada, a Bíblia diz que o coração dela se alegra. E quando ela é amada, o coração dela é feliz. Quando o coração dela é feliz, ela é sorridente. Ela nasce para a vida. Se alguma coisa que você quer na sua vida, você quer perseguir, persiga a felicidade, mas através do seu coração. Não busque a felicidade em coisas externas, porque são passageiras. Não busque a felicidade em carros, em roupas, em dinheiro, em coisas materiais. Nem em pessoas. Não busque ser feliz através do seu cônjuge. Não busque ser feliz através do seu filho. Não busque ser feliz através da sociedade. Não busque ser feliz através da sua igreja. Você precisa ser feliz aqui dentro. É a partir daqui que procedem todas as fontes de vida. É a partir do seu coração que são geradas todas as coisas. É o primeiro órgão que foi formado em você, é o último a deixar você na mão. Confie no seu coração de forma com que ele vai guiar você completamente. E aprenda
Aprenda a mudar seus pensamentos. Quando você muda seus pensamentos, você muda imediatamente os seus sentimentos. Quando você muda imediatamente seus sentimentos, você muda imediatamente essa química que é jogada no seu corpo. E mudando essa química dentro de você, você muda o seu campo elétrico onde você está inserido. Por isso que quando eu chego numa empresa para dar um treinamento, por isso que quando eu chego, algum cliente chega para conversar comigo e nós estamos juntos, ele fala: Paulo, parece que existe uma áurea ao seu redor, há uma energia positiva, há uma química boa, parece que os anjos estão acampados com você. E é exatamente isso que nós fazemos. Nós gostamos de ensinar as pessoas a viver os melhores momentos da sua vida, explorando aquilo que o Criador já deu para nós. Lembre-se, uma semente, ela pode se tornar uma grande floresta, mas para isto, ela precisa passar por um processo de ser colocada na terra, ou seja, ser colocada no ambiente correto. Depois, ela precisa ser regada com água. A água é que vai fazer com que ela possa crescer. E depois ela precisa de cuidados. Você é o maior projeto de Deus da face da terra. E para você se transformar no seu potencial tremendo, e você se transformar de algo super power, você precisa de alguns ingredientes. Primeiro, você como uma semente, você precisa estar no ambiente correto. Um ambiente verdadeiro, um ambiente saudável, um ambiente onde vai produzir muita alegria, muita química, muita física boa para você. Segundo, você precisa de água. O que mais nos traz referência de água sobre o conceito bíblico é o Espírito Santo. Você precisa de ter o Espírito Santo guiando você, instruindo você e te trazendo tudo aquilo que você precisa, que é o seu conhecimento. E terceiro, você precisa de um cuidado, um cuidador, alguém que vai cuidar de você, que vai ser o seu mentor, que vai ser o seu guia, que vai ser seu professor, que vai ser seu coach. Procure alguém que você conheça, procure alguém que você confie, que essa pessoa vai ajudar você, uma pequena semente, a se transformar poderosamente numa grande floresta, porque você tem esse potencial. Deus te abençoe, quero te agradecer por estar aqui no canal e claro, se você gostou, assine o canal agora, ative o sininho que aparece para você ser informado, toda semana tem vídeo novo para você e mais importante ainda, compartilhe com seus amigos, mande isso para as pessoas que você realmente ama e vamos curar o coração de muita gente e transformar muitos rostos tristes, cansados e deprimidos em pessoas felizes. Vem comigo, seja um agente do bem. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.